Esse é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo leve e descontraído. Oi, eu sou a Lu. E eu sou o Lu. E esse é o Pó Dançar. Hoje a gente recebe um artista que coloca ritmo e criatividade nos pés. É referência nacional em sapateado norte-americano, jazz e composição cênica. Criador da metodologia Mais Que Tap, voltada para o aperfeiçoamento de professores e bailarinos de sapateado por todo o país. Quem já assistiu a uma aula dele garante, ele transforma o sopro do chão em música e expressão. Hoje é dia de celebrar e aprender com esse mestre. Com vocês, Eric Gutierrez. Ai, que graça! Adorei! Obrigado pela receptividade, queridos. Nossa próxima convidada é referência no sapateado brasileiro e internacional. Bailarina, coreógrafa e professora, tem uma trajetória marcada por grandes palcos como Rock in Rio, espetáculos no Brasil e na Europa, além da direção do festival Tap in Rio, que já acontece há mais de 20 anos. Com técnica, ritmo e muita presença, ela transforma o sapateado em pura arte e poesia. Diretamente da França para o nosso papo de hoje, Adriana Salomão. Obrigada pelo carinho, convite. Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. É muito legal ter vocês aqui e conversar sobre sapateado. Inclusive, eu e o Luiz não sabemos nada sobre sapateado. É o momento de aprender. Eu ia falar, a gente queria muito trazer, porque às vezes a gente fica muito focado no balé aqui no festival, só que é rico em outras danças, né? Tem danças populares, sapateado, danças urbanas, jazz, contemporâneo, e a gente queria trazer danças diferentes aqui também pro podcast, né? E o sapateado, assim, a gente não sabe nada, a gente deu uma pesquisada, assim, pro episódio, mas a gente tá com muito medo de cometer alguma gafe aqui, então vocês fiquem à vontade pra nos corrigir, tá? E que a gente não seja cancelado na internet. A gente aceitou que a gente não sabe e que a gente vai fazer perguntas muito superficiais, talvez. Não, mas a gente agradece muito de vocês darem espaço pro sapateado. Com de certeza, verdade. Pra ser um protagonismo também no podcast de vocês. Sim, com certeza. E acho que vai ser um episódio bem divertido pela conversa que a gente tava tendo aqui nos bastidores antes de começar. Gente, vai render. Tava difícil de começar. Nossa, difícil. E ontem mesmo a gente tava falando umas perguntas assim, muito assim, o que será que tem que fazer? Quando tem que trocar isso? O que É que dói de verdade, sapateado? a gente tava dando uma pesquisada assim, tipo, gente, eu não sei nada mesmo, assim, mas a gente tá bem animado pra aprender um pouco mais sobre essa dança. Mas eu acho que a primeira pergunta, assim, que a gente queria fazer é sobre o preparo físico pro sapateado, porque a gente sabe que é uma dança que exige muito, mas como a gente nunca dançou, a gente não sabe exatamente o quê. Então, tipo assim, preparo físico do quê? Abdômen, pé, não sei, sabe? Tornozelo, enfim, como é que vocês preparam os bailarinos pra dançar sapateado? Foi muito bacana essa questão, porque é algo que a gente também não pensa muito. Jura? Juro. Porque o sapateado, a gente tem o sapateado em vários âmbitos, né? Tem os estudantes, os professores, os artistas de companhia, porque, infelizmente, é raro ter essa plataforma de companhia de sapateado, os improvisadores, são vários âmbitos, vários momentos do sapateado. E o sapateador é muito músico. Então, não sei se vocês já tiveram um vizinho baterista, eu tenho. Eu tenho. E aí, são rudimentos, verdadeiramente exercícios rítmicos, a repetição do movimento, da frase rítmica. Sim. Então, eu vou dizer que é a base. Por exemplo, vocês me fizeram refletir. Eu vou falar. Ela é internacional, gente. Ela vai misturar os idiomas. Ai, eu amo. Chique, né? Poliglota. Não. A Luciana Sajuro falou em francês sem querer também. Saiu assim do nada. Assim possível, calção. Não, mas eu não faço um pouquinho. Então, vocês fizeram refletir que, quando a gente vai dançar uma gala, eu não vejo nenhum sapateador aquecendo. Mentira. Não, aquecendo lá, que é necessário, né? E eu posso dar exemplo da minha vida, já? Claro. Fica à vontade, não? Por exemplo, quando eu entrei no mundo do sapateado, eu já dançava jazz, balé, na época. Era mais dança moderna que contemporânea. Então, eu já tinha um trabalho de corpo. E o sapateado, quando eu comecei, era mais uma modalidade. Aí concurso, não sei o quê. Até que uma certa época da minha vida, eu fiz parte de 2 companhias de dança.
uma de dança moderna e contemporânea e uma de sapateado. E foi ali, nessa de sapateado, que eu reparei, nossa, se eu não fizesse o outro trabalho, eu estava ferrada aqui. Porque a companhia, especificamente, era uma companhia com interferências da dança contemporânea, no início do ano 2000. A Regina Sal é dança moderna e contemporânea. E o Stephen Harper era a companhia de sapateado. Só que o Stephen... gosta da dança. Obrigada. Tá bem. Estudou. Mas eu assisti, você acha que não? Era uma criança. Mas sempre admirei, você acha? Então, no final dos anos 90, começou essa história de 2 companhias. E eu falava, nossa, eu não estou na Nós da Dança, isso aqui me quebra a companhia Stephen Harper. Só que o sapateado, nessa época, como companhia, a gente teve a sorte de ter uma subvenção no Rio de Janeiro por 4 anos para poder viver de uma companhia de sapateado. O Steven, diretor da companhia, ele começou a convidar coreógrafos contemporâneos. O negócio começou a ficar complicado. Joga no chão. Então, sinceramente, para mim, eu não tive aquela preocupação, o que eu tenho que fazer antes? Fora treinar. É muito músico, né? Porém, mais tarde, eu não sei se vocês vão falar de lesões e manutenções, aí depois com a repetição e idade, o bicho pega. Então, a preocupação com o treinamento físico, que vocês colocaram, é importantíssimo. E a garotada nova agora, né? Taca o pé, faz muito som, eles são incríveis, mas não sabemos se eles estão com a consciência dessa preparação física. Eu acho que é a preparação física, manutenção e depois precisar tratamento. Eu já passei por tratamento, mas eu posso falar disso depois. Perfeito. Eu, fazendo um adendo com o que a Adri está falando, por curiosidade, o meu trabalho de graduação na faculdade, eu sou formado em Educação Física, bacharel e licenciatura, foi em cima dessa temática. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E o título era A Importância da Preparação Física para o Corpo do Sapateador. Olha! Pode apresentar teu TCC aqui? Vamos botar os slides? Põe os slides, por favor. Não, e posso falar? O convite que vocês fizeram, gente, é tudo natural, né? Foi super orgânico. Sim, gente, muito engraçado. Eu também fiz Educação Física, só que a minha tese foi musculação para a terceira idade. Não, eu queria na época fugir do TEP, mas ele me puxou também naquele período. Eu amo. Porque assim, tinham poucos trabalhos que abordavam essa temática, sabe? Sim. E eu senti a necessidade de pesquisar e me aprofundar um pouco mais, né, nesse assunto. E até hoje eu utilizo muito nas minhas aulas, nas minhas orientações, enfim, mentorias e tal. Porque, como a Adri falou, temos grandes talentos, artistas multifacetários aí, e que, de fato, têm um virtuosismos e que a gente vê que estão despontando, mas por falta do conhecimento ou de uma orientação, de um cuidado mesmo, às vezes não pensam num segundo, né, momento, né, que é lá na frente, quando o nosso corpo já está mais maduro, já mais vivido, e o quanto isso pode afetar ou acarretar em possíveis lesões. Então, assim, falar sobre profilaxia da dança é um tema muito importante, né? A consciência corporal, a própria percepção corporal, a sinestesia, o quanto que a diferença do aquecimento, alongamento, fortalecimento, e o quanto a gente tem esses conceitos que podem ser e devem ser inseridos dentro de uma aula de sapateado, principalmente quando a gente fala de grupos competitivos, né, que tem uma demanda de ensaios muito grandes, ou espetáculos de fim de ano que a demanda aumenta e esses nossos bailarinos às vezes têm uma sobrecarga, né, porque querendo ou não, se o sapateado é bem orientado, tem um piso adequado, uma estrutura adequada, porque a infraestrutura, ela também envolve a lesão, né? Sim. Então, assim, a infraestrutura adequada, com um bom profissional, né, capacitado, né, que tenha esse olhar mais, né, de orientação bem cuidado, de pedagógico, né, de não pular etapas, porque existe aquela coisa de, eu quero fazer aquele passo, mas não é o momento ainda. Então vai da imprudência do aluno e do professor que às vezes não sabe o progressivo. Isso tudo influencia, né, na nossa evolução. Então, esses cuidados todos. É todo um universo, um amparato de situações que vão fazer com que a gente tenha uma vida longa, dançante e com qualidade. Sim. Né? Porque você pode ver, eu sempre faço um comparativo, os grandes mestres, né, astros e estrelas do TEP, dançam 90, 95 anos e estão bem dançando, sapateando. O sapateado bem orientado não traz lesões. Isso é verdade. Né?
outras linguagens, porque a gente trabalha sempre na molinha, no bounce, né? Que a gente chama, né? Na semiflexão do joelho. Né? Então, assim, o sapateado, ele tem essa proteção ósseo-articular, né, muscular, se bem orientado. Agora, se outras linguagens que trabalham muito com a extensão, é mais limitante, o funil de tempo de rendimento e de produtividade e de qualidade de vida dançante, ele acaba reduzindo. Então, esses lugares de entendimento de quais são as lesões mais comuns e como cuidá-las ou evitá-las, porque quando a gente fala a nível profissional, eu tenho muitos estudos que falam assim, a nível profissional, a dança vai ter lesões em algum momento, mas a gente pode diminuir ou evitar, sei lá, uma lesão muito grave, sobrecarga, porque esse estudo mais atual de lesões e profilaxia da dança, né, é cada vez mais novo, né? Vem de uns 15, 10 anos pra cá que tem muitos artigos, materiais nesse sentido. E no TEP não tinha muito, quando eu quis fazer. Eu tive que traduzir muita coisa, fazer entrevistas. Pioneiro. Mas é bacana Depois busquem isso. lá no... Né, como chama? Google Acadêmico. Google Acadêmico. Anotei, tentei lembrar 3 coisas aqui que você falou que é bem bacana, que depende também muito do estilo, né, do sapateado, mas para todo sapateado, esse bounce que tem no hip hop, no capoeira, nas danças de origem africanas, amortece muito, né? Então, se o trabalho é consciente, realmente não tem problema. Eu não tenho nenhum problema de mais de 30 anos de sapateado. Não, eu tive um momento complicado que uma vez voltando, depois daqui, eu acho, eu estava com a minha malinha para entrar dentro do avião, porque o sapato vai comigo, né? Aí na porta eles têm que deixar a mala. Mentira, Nunca despachar. mais eu vi minha mala, nem meu sapato. Não, perdi Estragaram? não, sumiu, estragou. Nunca mentira. mais. Não consegui nem pagar, porque eles não entendiam que era um instrumento de trabalho. Eu não tinha nota, eu ganhei. É tão caro. Eu ganhei. Mentira. Conclusão, eu tive que usar lá, porque verdade. não comprei lá. Eu falei, vou esperar voltar para o Brasil, vou comprar. E eu fiquei 3 meses com um antigo que... E acabou, eu tive uma inflamação na face. Na face, né? mas foi pelo sapato. Porque eu dou 3 horas, 4 horas de aula por dia. Então, eu tive essa lesão, esse momento. Mas eu nunca tive nenhum problema mesmo. Então, às vezes, né, o aluno vem falar assim, não vou generalizar. Não, vou parar o sapateado porque está me fazendo isso. Às vezes ele já tem uma probabilidade de algum lugar, ou o sapateado não está sendo bem orientado. Né? Outra coisa também, quando eu digo que eu nunca vi uma gala, os sapateadores aqui, eu digo numa gala mesmo, assim, uma gala onde tem os professores convidados, mais velhos, sabe, que não vão fazer piruetas. Mas claro que, por exemplo, a influência da mesclagem, dessa interdisciplinaridade. O hibridismo, né? O hibridismo que a gente vê na cena aqui no Joinville, incrível, sapateado, dançado, com certeza esses corpos aquecem antes, fazem outras aulas. Eles fazem outras aulas. Então, eu achei esse tema incrível e me fez refletir. Arrasamos! Porque são vários momentos e em vários momentos do dia, por exemplo, agora, depois que eu machuquei minha faceta, nossa, eu entre uma aula ou outra, tiro o sapato, sim, estou dando aula sem sapato, os alunos estão começando, estou alongando, bolinha à noite antes de dormir, óleo, uma manutenção. Nem tá mais, mas eu agora... Então, acho que são são vários momentos, são preocupações e com certeza... eu acho que depois com a mudança, né, o sapateado vai mudando, mas não vai alterando os estilos, mas é de uma capacidade técnica incrível vamos dizer, a cada 3 anos, 4 anos, que a gente vai se adaptando também para esse condicionamento físico. Sim. O que vocês estão falando, assim, eu tô achando muito parecido com o que a gente ouviu no episódio de preparação física para bailarinos que a gente fez com uma personal trainer de bailarinos, a Tamires.
E é muito parecido todas as questões, só que pro balé. Então, tipo, o piso adequado, ter o material de trabalho, a preparação física, tudo isso acaba sendo, claro, cada dança com as suas particularidades, Exato. mas é a mesma base, digamos assim, de piso certo, Não, e nisso técnica tudo entra ainda certa. nutrição, descanso, Com certeza. hidratação, Uhum. Total. salarejar. São Sim. vários Tudo, tópicos, né, que fazem o todo, né? É. Inclusive porque a gente trabalha com piso flutuante. Ah, sim. Não é só era uma as dúvida que eu pessoas, tinha. as pessoas acham também- que é só não. madeira, né? Ah, Porque sim. imagina você sapatear com um piso de madeira num piso cimentado, duro. Uhum. Né? Na Não, verdade, não. vai você- ter é um absorvimento. impacto o impacto. muito grande, né? Uhum. Então, por isso que a estrutura adequada, até o modelo do sapato, né? Uhum. A indicação do modelo mais adequado, porque o sapato ele tem que ser mais estruturado, Uhum. para não ter a inversão de tornozelo, que acontece muito na dança, Uhum. né? Então, você vai fazer algum movimento que é um pouco mais desafiador, não desafiador, mas o que exija um pouco mais, né? Sim. Desafiador mesmo pro estudante, acaba sendo delicado se a estrutura do sapato não tiver uma condição para ele ter esse pé bem estabilizado, né? Enraizado Sim. no chão. Sim. Eric, só. Teu microfone obrigada. tá batendo um pouco no teu casaco. Ai, tá Depois bom. tu corta Tá isso, bom. Juan, só. Tô empolgado. Não gente. não é só pra não ficar depois o barulho na tua voz, assim. Perfeito. Alô, Ah, som uma 1, 2, A. E uma dúvida. Na Na hora de comprar os sapatos de sapateado, existe uma pessoa que vai lá analisar seu pé? Tipo fit, Tipo, que nem tem no fit do balé. Olha, não tem agora. Eu já comprei há muitos anos um sapato que a gente ainda tem, né? Que você mede o pé em casa, Uhum. faça Lembra que fita. a gente fazia isso? É, Colocava o o pé seu- na folha de sulfite. É, seu Nieto, ele foi muito importante Nieto. no mundo do sapateado no Brasil. Uhum. Não, para fora, tinha sapato dele para fora do Brasil. Então, quando a gente comprava, assim, encomendava as bolsas. O máximo, você faz uma medida. Uhum. Mas agora você treina e você testa o sapato. Sim. E ao tempo ele vai amolecendo. vai E Adri, tomando as formato. tecnologias das marcas desenvolveram muito, É, né? Então, tem assim, muito sapato bom. muito sapato legal, Uhum. de várias Bonito. qualidades. Agora com texturas, cores. Antigamente eram poucas opções, Uhum. né? Antigamente, até por exemplo, quando eu comecei com 6 anos de idade, eu tive que, meus pais tiveram que mandar fazer um sapato pra mim, porque não tinha meu número. Quando eu era muito pequenininho. Nossa. Homem sapateando ainda, entendeu? Uhum. Então, assim, teve que desenvolver na loja especializada, né? Nas lojas de dança mesmo, Uhum. mas teve que mandar desenvolver, porque não Uhum. tinha opção para os meninos, Sim, né? Da sim. minha idade ainda. Então, hoje, sim, a variedade e a Aham. quantidade e a tecnologia se desenvolveram muito. Uhum. Sim. Sim. Agora que ele falou que começou pequenininho, como é que vocês começaram no sapateado? Porque eu não sei como é que é onde vocês moram, mas em Porto Sim. Alegre é muito difícil de encontrar uma escola que tem aula de sapateado. Eu acho que até tem, Sim. mas eu pra ser bem sincera, nem conheço. Sim. Tipo, não, Tem. não vejo lá na minha Olha, cidade. O cenário é mais Tem nichado. sim, assim. Posso fazer propaganda? Não, Mas todo mundo acho sabe, que mas pode, deixa fala. alguém. Nada. Não, porque eu ia muito para Porto Alegre. Tem a Bertoli tá lá. Glenda. Heloísa Bertoli, A Heloísa Bertoli. Só sou eu que não conheço mesmo. Não, a Heloísa Bertoli, ela deixou um legado bem bacana. Tinha Léo, Isabel, a Glenda Duarte. Tô falando nomes aqui. Uhum. O Léo agora acho que está em outro lugar, mas Uhum. continua Mas também. também ele era de lá, Mas né? tem bons sapateadores. Uhum. Ou que ainda estão lá, ou Uhum. que foram cria de lá. Tá? Sim, Tem, sim. Pode procurar. Não, eu Vocês sabia que tinha, mas eu realmente. É, a gente não não. vê tanto quanto, tipo, lá em Porto Alegre tem muito jazz, tem muito balé e tudo, assim. Sim. Tu é do Rio de Janeiro, tu é da onde mesmo? Eu sou de São José, natural de São José dos Campos, Uhum. que a gente Ah, é? fala que tem um Não sapateador sabia. por metro quadrado. Gente, Uhum. Não é verdade, é Adri? verdade. Já fui Jura? várias vezes pra lá. Gente, é fértil impressionante. assim, ó. Parece que nasce dali no Brasil. Nossa, São que várias legal. É um sapateador escolas. por metro Olha, quadrado. todo Então. mundo são super amigos. São, Aham. é verdade, uma conectividade. Sim, e o que levou vocês a escolher o sapateado, assim? Eu, como criança, toda criança que a mãe coloca no balé, eu quero. Uhum. Eu comecei pelo balé, mas eu tinha 6 anos. Sim. Aí, não esqueço aquelas coisas. Aí, com 6 anos, 7 anos, eu vi todo mundo dançando, trocando de roupa, e dançando várias coreografias, e eu com a mesma roupa lá até o final do espetáculo. Eu amo. quero fazer mais Amava. coisas. Mas eu queria era dançar mais no final. Aí, comecei a fazer jazz no 3º ano. Mas quero ainda mais. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo tudo, e o sapateado foi o último que entrou na minha vida. Eu Uhum. fazia balé, jazz, afro,
Sábado, 2h depois do almoço, mas Meu era. Deus. E moderno, não tinha contemporâneo ainda, sabe? No início. Então, e Passou era o dia por tudo inteiro. que tinha Passei direito. tudo. Isso foi muito Muito rico importante. para minha, Com certeza. pro meu histórico muscular. Uhum. Esse também que eu Construção como queria artista, falar. né? Não, construção como artista, Nossa. e também possibilidade de trabalho. Total. E aí o sapateado foi o último que entrou. Ele não era muito carismático para mim. Mas comecei porque eu queria. Sim, Dançar dançar tudo. mais. Queria ser a que mais pisava no palco. Eu queria estar com aquela galera que troca de roupa rápido. Era mais importante isso, gente. Pra dançar várias trocar de roupa. coreografias, né? Mas A aí emoção de eu trocar fui de roupa tomando rápido. gosto. E quando eu fui com 14 anos, não, era um pouquinho antes, né? Meus pais gostavam de assistir teatro. Então, fui assistir Estrela d'Alva com Marília Pêra. Uhum. Eu já contei isso em alguns podcasts. E aí eu tô lá com os meus pais e tal. E eu falei... Aí eu falei, mãe, eu quero fazer aquilo lá. Aquelas pessoas que estão lá atrás, dançando, lá atrás. É aquilo que eu quero. Olha, Aí eu fui entender que era resolvida musical. já. Ah, sim, eu tinha 12 ou 13 anos. Aí eu fui entender, porque não tinha internet. Não Uhum. chegava agora como Sim. esses garotos. Total. Tem Não, tudo, né? eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, lá em Coelho Neto. Não chegava nada. Perto onde eu moro. É? Eu moro em São João de Meriti. Olha, eu trabalhava em Pavuna. Eu amo, porque aquilo ali é que me deu raça, aquilo ali é que me deu dança. Se eu vivo da dança, foi a Academia Uniarte na época, Olha que legal. aquilo ali que eu aprendi a amar a dança e que falei, é isso aqui que eu quero. E então até hoje é minha família, assim, sabe, da dança. Aí eu falei, aquilo que eu quero. Aí fui estudar um pouquinho, o que é isso? Dança musical. Aí tu procurava, na época era segundo caderno, gente, do Globo. Tinha internet, tu vai procurar onde tem audição. Sabe, isso é no classificados, sim. assim, para audição. Até que foi começando os contatos com televisão. Eu fiz muita televisão e eles foram vendo. O Rio é muito forte, né? Uhum. Fui vendo que Com quantos anos tu começou a fazer isso? dança com 7, televisão com 18, 17. Ah, bem novinha. Eu já sabia que eu queria dança. Na época, nem faculdade de dança tinha. Então, por Sim. isso que eu fiz educação física. Uhum. Mas eu sabia que eu não queria ter apito na... Sim. Eu queria a dança, eu Para do esporte. precisava, gente. E aí, isso tudo me ajudou muito. Eu estudei a psicologia, a pedagogia, a anatomia, então, para o corpo, né? Nosso assunto. E aí, quando eu entendi o que era musical, eu falei, não, aí tinha eu já comecei a fazer o sapateado. Uhum. Foi ali que começou o sapateado, né? Questão. Mas não era um sapateado que me preenchia, Uhum. né? Até que eu fui correr, até que eu falei, existe um outro Rio de Janeiro. Aí fui na Zona Sul. O metrô chegou em Pavuna, você não era nascido. Não. E eu pegava e ia de metrô de manhã, gente. E aí, numa dessas de televisão, eu fui convidada a dar aula no Nós da Dança. Não, mentira. Deixa eu falar da tela. Pode. Não, Mentira. todo Num tempo do mundo pra concurso vocês. desse pela Uniarte, eu vi um botãozinho bonitinho assim, ó, vendendo, né, escrito Nós da Dança. Achei lindo. Eu nem sabia que era uma companhia. Achei lindo, comprei. Aí depois eu vi no jornal, depois de alguns anos, é uma companhia. Aí eu ia lá em 1991 fazer aula, não era sapateado ainda. E numa dessa, a diretora, na época estava em parceria com a Beth Oliose, a Regina Salvatore, falou, você não quer dar aula de sapateado? Eu falei, quero. Fazia direito? Não. Aí eu fui procurar sapateado. Eu fui, correu atrás, então, né? assim, eu comecei um sapateado, que ainda não era orgânico para mim, mas foi no meio da busca da dança mesmo, entendeu? E aí, quando eu também já sabia que era necessário para musical. Então, Sim, foi por esse caminho. Necessidade e oportunidade. E oportunidade. Foi por ali, foi dentro do mundo da dança. Uhum. Mas, assim, quando eu foquei mesmo, como profissional, professora, academia, foi quando eu comecei a ser convidada para dar aula em escola, em 1997, assim. Uhum. Então, essa loucura, assim. Tá vendo? Um podcast. Que tudo, amei. Não, maravilhosa, né? Continua, a gente tá amando. Com certeza. No meu caso, eu comecei com 6 anos de idade, porque a minha irmã, assim, a minha base familiar, meu pai e minha mãe, você já conhece, eles estão sempre comigo, são super incentivadores, apoiam muito as minhas ações e o universo da arte, né? Minha família sempre desenvolveu
esse olhar para o mundo artístico, para todos nós, Ai, que legal. meus irmãos e tudo mais. Então, eu ia buscar a minha irmã na escola de balé, eu era pequenininho, e ela fazia já sapateado, jazz, balé clássico. Então, eu via aquelas aulas e me interessava, ficava copiando e via pela janela e tal. E falava pra minha mãe, eu quero fazer também. E daí foi que meus pais falaram, então bora, vamos fazer. Então, eu já... Ai, que demais. Buscaram uma escola de referência que tivesse também sapateado bacana em São José dos Campos. E daí foi que a primeira professora que eu tive foi a Samantha Varela, da Cristina Cará. Iniciei com ela, né? E uma profissional maravilhosa, uma referência até hoje em dia, né? E dá continuidade aos estudos e tudo mais. E foi que o bichinho da dança me picou e eu nunca mais me desconectei disso. Nossa, que demais. E daí, depois, tu foi... fui me profissionalizando, fui tendo outras experiências, daí eu fui bebendo de outras linguagens, tive outros professores também. Passei por diversos professores com metodologias e estilos. E a oportunidade, isso que a Adri falou, que é bem legal, a oportunidade e a necessidade, a gente não estuda para ser professor, isso acontece de forma muito orgânica, né? O convite surge, né? Mas como eu comecei novinho, eu achei que foi bem importante para minha solidez técnica mesmo, sabe? É diferente o corpo do estudante que começa um pouco mais novo numa linguagem, né? Por exemplo, eu comecei o jazz com 17, um pouco bem mais depois, assim, né? Mais jovem, quase adulto, né? Então, que a convite da Cristina Cará, né? Que é uma referência no jazz também. E é uma grande mestra, inspiração. E foi aí que a minha identidade, a minha assinatura, da minha forma de fazer tap, foi também se construindo. Por beber de outras linguagens e me interessar por outros estilos também. Por ter essas referências técnicas bem estabelecidas, né? E, ao mesmo tempo, querer descobrir um universo da minha história, da minha maneira de sapatear, de fazer um sapateado corporal, um tap comunicativo, né? Para além dos pés somente. Mas eu já tinha essas referências muito bem claras, assim, também. Então, eu fui bebendo de outras frontes. Daí, eu fui, no caso... Eu participei de um musical da Broadway aqui no Brasil, fiz os produtores com o Miguel Falabella, um grande elenco. Fui fazendo audições, fui crescendo profissionalmente com as oportunidades que a janela da vida dançante foi me trazendo. Eu ia ser até médico veterinário, ia prestar vestibular, né? E daí foi quando surgiu uma audição, bem no período do vestibular, assim, 17 para 18 anos que eu passei nesse musical. E desde então fui me conectando em vários universos que a vida foi me trazendo, sabe? Do segmento artístico. Foi decisivo, então, né? Bem na época do vestibular, imagina. Foi. Ai, que demais. E daí eu sempre quis trazer, assim, pra minha família, pros meus pais, assim, era uma família... É uma família mais, né, que se preocupa, né? Todos os pais se preocupam com o futuro do filho, se vai seguir ou não. E tem no inconsciente coletivo nosso, da nossa cultura, de que vai viver da arte, então vai passar dificuldade, ou vai ter muitos desafios. E, de fato, né? Pra se estabelecer na sua profissão, eles não conhecem o universo. Eles conheciam como pais incentivadores, né? Como pais que apoiam a visão artística, né? Como disciplina, como um olhar mais sensível, como relações sociais, né? A conectividade tem muitos benefícios que se a gente for abordar aqui, a gente já sabe aí os inúmeros, né? Sim. E até o conhecimento do corpo. Então, assim, eles sempre tiveram essa visão. Mas o universo trabalhando nessa linguagem, e eles se permitiram também eu testar o novo, porque, assim, eu era muito novo, de 17 para 18, meus pais sempre falaram, às vezes a pessoa entra na faculdade muito novinha e, de repente, ela não se identifica com o curso e acaba trocando. Então, até foi bom eu ter vivido essa experiência mais profissionalizante, né? O homem amadurece um pouco depois mesmo. Então, assim, foi um choque de realidade eu viver naquele universo que eu amava e não sabia como atuar com aquilo e levar seriedade para aquilo também. Então, foi muito importante para minha carreira. Ai, que legal. E ouvindo vocês falar essa coisa de carreira e tal, como a gente falou no início, né? A gente não sabe nada sobre sapateado. Pra mim, eu tô aprendendo tudo agora com vocês. Mas, assim, pra mim, o sapateado é um universo completamente à parte da minha realidade. Onde eu mais vejo sapateado é aqui em Joinville, que a gente vê as apresentações. A gente vê os bailarinos também, que não é uma coisa que eu... Inclusive, é maravilhoso. Né? Porque ficava na coxinha me arrepiando o tempo todo, eles dançando. Sapateadores. Os sapateadores, step dancers. Mas como é que é o mercado
para bailarinos ou professores, Sim. enfim, de sapateado hoje em dia no Brasil? Não sei o que você Para tem a dizer sobre isso. professor, eu acho que o campo está abrindo bastante, cada ano, né? Porque o Brasil é muito fértil para jovens, crianças, adolescentes, que faz sapateado. Então, tem que ter professor e tem espaço, as escolas estão procurando. Então, como professor, na parte educacional, é um campo bacana, né? Como plataforma artística, companhia, a gente não tem muito, né? Tem a Marina Cora, Valéria Sanches, né? Pinheiro, Sanches, Renata Delfino. A gente tem umas... Deve ter mais, tá, gente? Não que eu estou por fora. Gold, da Kika Sampaio. Isso, a Kika. E os jovens talentos dela também, catados por aí. Tem companhias, sim. Né? Às vezes é difícil ter uma subvenção, aí tem que e algo mais remunerado fixamente, né? Fixo, né? Eu não sei se existem esses projetos que você... Igual, por exemplo, vai da cidade de São Paulo, você tenha um cachê fixo, né? Sim. Às vezes são por editais, por projetos, e depende de aprovação, né? Isso se o artista, sapateador, nesse caso, não criar algo mais, que é fora da plataforma, coreografia para concurso, um solinho, não, os espaços, os editais, eles não vão dar. Então, a gente tem que criar, né? Eu falo que eu tive muita sorte no início dos anos 2000, eu fiquei de 2000 a 2014 dentro de uma companhia de sapateado. 5 anos a gente recebia para ensaiar, criar. Olha que legal. Então, foi assim, foi um ano muito... Uma baita de uma experiência. Mas o diretor, o Steven, ele queria, você tem que fazer, você tem que acreditar e tem que sair dessa construção só coreografia, tem que estar num âmbito sapateado para todos, porque é um pulo do sapateado não se sustentar por 1 hora, porque uma companhia vai ter um formato de 45 minutos, 1 hora, 1h30. Então, tem que ter um contexto, uma linha, um estudo, uma processo narrativa. Criativo, todo Então, as pessoas fogem, sim, vão beber do contemporâneo. A gente, por exemplo, a gente teve o Mário Nascimento, como coreógrafo e desconstrução desse corpo. Eu lembro claramente, o Steven... a gente fez uma coreografia, tudo em 4 compassos quaternário, e o Mário chegou, eu quero a coreografia dessa música aqui, ela era toda em 3. E ficou incrível. É o final, a última, ficou incrível, né? Desconstruir o corpo e ritmo. Nessa época, a gente fazia aula. Tinha um baterista, tinha o Paulo Mazzoni, da trupe de circo, que trabalhava muito, um pouco mais... essa coisa de se jogar corporal. Então, eu misturei com condicionamento físico, mas falando de companhia. Sim. Então, se você não criar a sua plataforma, o sapateado vai viver sempre nessa plataforma de festivais. A outra plataforma é estar junto com músicos, banda de jazz, para jam session, legal. Improviso, que é onde o sapateador se realiza, né? Muitos deles. Então, são essas... e está no improviso, musical. tu diz? Improviso. Em jam session, você acompanha os músicos, né? E o sapateado, desde 1920, ele se desenvolveu melhor com a música jazz. Já existia bem antes, claro, mas foi ali que vamos junto, e ele tomou essa força. Então, acompanhar bandas, estar presente. Mas ele inventa na hora, improviso. Claro que tem os seus passos, suas gavetinhas prontas, né? A gente chama de home base, passo de base, assim. Mas improvisa, você tem que saber. É um estudo, gente, fenomenal. Sim, improviso não sai do nada, saber né? conversar, pedir ao músico, olha, eu quero esse standard, eu quero swing, reto, que bate, qual é a velocidade, qual é a estrutura, é a ABA. Então, é um estudo atrás que as pessoas não sabem, acham que só bate pé, Sim, né? exatamente. Então, assim, esse é muito rico. A gente não tem muito, né? A gente teve no festival de M7, que foi legal. As batalhas, elas estão... Isso tudo que eu estou falando, a GM, companhia, como professor, âmbito profissional, né? Vamos dizer, trabalho financeiro ali. A batalha, o estudo dentro da sala é você enquanto informação, né? Sim.
Mas está tendo muita batalha no Brasil. Ai, que legal. Muitos parceiros nos ajudando. Que batalha tem que ganhar e ganha alguma coisa, né? Sim. Tem muitos festivais específicos de sapateado. tap. De tap. Ele é nichado mesmo, né? O universo. Porque talvez, por isso que vocês às vezes não ouvem Sim. falar tanto. Isso é uma polêmica também. Porque acaba tirando o sapateado dos festivais. Aqui o sapateado tá. Mas tem festival que não tem mais sapateado, né? Por isso que muitos grupos preferem ir, mesmo dançando, sei lá, às vezes, porque muitos sapateadores têm a questão de levantar a bandeira, de exigir tirar o linóleo. São várias questões Sim, que entram nisso. Precisa de uma estrutura, né? E a gente entende que, de fato, eu penso assim, é melhor feito que perfeito, porque existe um mundo ideal e um mundo real, né? Então, assim, é óbvio que dançar com linóleo não é o mundo ideal. Mas, às vezes, a madeira tá tão polida, tão encerada, que às vezes o linóleo ele é mais saudável, ele é mais seguro do que você ficar... eu falo que parece um porco correndo em ladrilho, você fica escorregando, sabe? E às vezes, não é? O porco correndo em ladrilho não fica escorregando. Fica parado no mesmo lugar. E é isso, eu acho que assim... e pode gerar algum tipo de lesão. Então, assim... Sim. Então, assim, entender que às vezes depende da estrutura, alinhar expectativas com relação a esse universo do tap e utilizar a representatividade. Eu acho que tem muitos eventos de sapateado hoje no nosso país, voltados para festivais específicos de tap. É muito enriquecedor para a modalidade se firmar, se autoalimentar, ter referências, inspirações. Vai virando um universo, um nicho, né? Como protagonismo, né? O tap como protagonismo. Sim, exatamente. Eu mesmo tenho, assim como a Madrid tem o Tap in Rio, né? Maravilhoso, um evento que vai fazer 25 anos desse ano, né? Maravilhoso. Com o Steven, né? Os dois. Isso, é o Steven, claro. Maravilhoso. Steven, vocês não eram nascidos, né? O Steven Harper, uma grande referência, né? Então, depois eu falo do... Não, mas continua. É bom que ele faz dá nomes, né? Eu esqueci de dar nome, você bota o nome da escola, da companhia. Não, e eu também eu falei disso porque eu também tenho um festival de tap, né? Um evento voltado pro tap, né? Que é o Tapping Fest Experience, que é junto com a minha sócia, que é a Carla Lima, que é do tap também. E a gente desenvolveu esse evento, é o 3º ano, ele é bem novinho ainda, tá em construção, se moldando, se entendendo como festival, como evento, mas a ideia é ele incentivar, além da mostra comentada, não é competitiva, né? Existem avaliadores ali, inclusive os especialistas e os avaliadores mais artísticos, que vão dar comentários por via captação de áudio, para agregar nos olhares das obras, mas o objetivo principal é fazer com que a sala de aula seja um momento de fomento do TAP, de viver a troca de experiências, né, e de trazer olhares até, às vezes, dos showcases, de construções de obras coreográficas nesses 2 dias de evento, para que os alunos vivam uma assinatura e uma identidade nova de coreógrafos de fora e bebam de diferentes estilos, sabe? Então, assim, é legal esses eventos que também valorizam o universo específico. Mas eu sou super a favor, eu transito bastante pelo Brasil atualmente também, fazendo júri em festivais de dança que não são só do TAP. Assim como o Festival de Dança de Joinville, que também tem o TAP como uma linguagem. Né? E eu valorizo bastante e incentivo, porque a gente, né, como estudiosos e representantes da linguagem também, a gente quer que os profissionais da dança, da área, né, dessa linguagem, sigam seus estudos, sejam reconhecidos, sejam observados, e que a gente possa dar ferramentas para eles darem continuidade, né, com a nossa experiência também, com nossos estudos, para darem continuidade aos seus trabalhos que alimentam e inspiram tantas pessoas. Que legal. É verdade, né? Tem muitos festivais sapateado, né? E o Tap em Rio, como a gente vai fazer 25 anos, ele é uma plataforma... Eu acho que foi o primeiro festival, não foi? Não. Antigamente tinha o Tap Encontro. Então, tem pessoas em Estela da Orquestra de Sapateado, década de 80. O Cláudio Figueira fez o Tap Encontro. É que só não continuaram, né? Então é isso. Mas foram muito... O Cláudio Figueira, ele trazia muitos outros. Traziam profissionais dos Estados Unidos, né? Então, Jimmy Slide, que são pessoas bem importantes, sabe? Brenda Buffalino, Bárbara Duff. O Steven Harper, que é uma pessoa importante, que é meu marido. Agora, como ele morava nos Estados Unidos, foi
Carlota Portela, Renato Vieira, pessoas do jazz, que na década de 80 convidou o Steve eles iam muito, né? Antigamente poucas pessoas conseguiam ir. Então, trazia bastante profissionais. Então, foram eles que trouxeram o Steve num desses festivais antes do meu e do Steve, no Tap em Rio. Então, o Tap Encontro foi muito importante. E a sapateata, igual tem aqui o desfile, Sim, no Rio, a sapateata era bem bacana também. Demais. Então, o Dance Parade, né? Que tipo isso. Só de sapateado. Imagina. Então, assim, os festivais, eles, nesse momento, são bem ricos, são muita parceria. Todos os festivais, a maioria, a gente também leva, dá oportunidade da bolsa para os sapateadores. A gente tem sapateadores em Nova York, Los Angeles, São Francisco, na Europa, porque ganhou bolsa desses festivais e que continuam lá, que criaram uma oportunidade. Isso é muito bom. E também, ainda falando de oportunidade, a gente não pode deixar de falar dos musicais, que foi o primeiro, né? O sapateado, ele se popularizou dentro dos musicais, antigamente. Então, e isso é muito rico agora. Então, fazer musical, tem que saber sapatear um pouquinho, pelo menos a base, né? Então, é uma plataforma também muito bacana como profissional. E o eixo São Paulo-Rio tem bastante esses musicais que vêm pro Brasil. Né? Eu acho que, assim, alguns anos atrás, os musicais até você tinha uma gestão de carreira um pouco maior, você ficava mais tempo em cartaz do que hoje em dia você fica, mas a gente consegue também para preparar elencos, né? A gente trabalha com bailarinos que querem ingressar no universo dos musicais, né? E vem o sapateado como também um diferencial, porque tem musicais que tem um sapateado como protagonista também, né? Como uma das linguagens que são necessárias. Sim, tem vários números, né? Exato. No sapateado. Então também tem esse viés que é bem interessante. Sim. Aí, falando de linguagem também, né? Cada dança tem a sua linguagem específica e a sua técnica. E a gente também queria saber se a técnica ela ajuda na hora de você se poupar energicamente na hora de dançar, ou se além da técnica precisa também de um outro preparo que ajuda. Sim. A técnica ajuda muito, né? Porque você vai trabalhando, desenvolvendo a técnica, você se esforça menos, fica mais orgânico. Então você se esforça menos, tanto muscular quanto mental. Gente, imagina contando também mentalmente. E aí que tá. Eu falo mesmo, você tem que entrar num momento que você não conta mais. É um pulso natural. Você escuta a música, você tem um pulso, tem que saber a divisão da música, tudo isso, mas não dá para contar mais. Não dá para parar para pensar, tem que fazer. Não tem números passando, tem um outro pulso. E a preparação corporal para o sapateador, ela é fundamental. Muitos sapateadores vão na raça, porque sapateador, às vezes, está no iniciante. Antes de chegar no conteúdo que ele precisa, ele já está querendo aprender outras coisas, porque ele viu na internet, o back triplo com a esquerda, são os passos. Então, isso exige do corpo uma tonicidade muscular. Você não pode ficar com o corpo mole para sapatear. Sim. Não vai te respeitar. E também não é duro. Eu sempre falo que é uma soltura controlada. Eu brinco assim, meus alunos falam, tô na aula, ele está lá aprendendo um passo, e ele está tentando fazer o passo assim, muito duro. Eu falo, eu não gostaria, e não é bom, não é bacana, você acertar, que às vezes ela, não, peraí, estou me concentrando, não. É melhor acertar. Não é bom acertar tenso. Melhor errar mais relaxado. Nossa, eu total seria essa pessoa que ia ficar assim. O que eu faço agora? Não, relaxa. Se eu relaxar, eu não consigo. Ele falou, se eu relaxar, eu não consigo. Eu falei, não, relaxa. Porque o corpo vai guardar essa memória. Isso, você está bloqueando, relaxa. Não tem pressa, você não vai dançar daqui a 5 minutos. Você tem e sapateador, cada um tem seu tempo. É sair dali e treinar. Sim. É músico mesmo, tem que sair e treinar. Exato. Então, são duas coisas. Primeiro, chega um nível de sapateado que você precisa. Você vai girar, que a gente gira, pula, salta. Sim. E como é que vai girar com um corpo que não está trabalhado? Muitos vão na raça, de tanto trabalhar e se vira. Outros necessitam de uma aula, outra aula, né? No festival eu tenho aula de Lindy Hop, que faz parte do swing dance, aula de jazz, aula de house dance.
House Dance, danças urbanas, ele é primo. Muito com Ele é verdadeiramente primo do tap. Então, Tudo para complementar e enriquecer, né? Se você coloca um Lindy Hop, um House Dance, um sapateado, tira o som, eles fazem o mesmo movimento, entendeu? O corpo são irmãos. Então, vamos procurar outras linguagens para preparar esse corpo para você chegar ao nível que você pode, porque a técnica, você, às vezes você pode mais, mas seu corpo não está te ajudando a girar, não está te ajudando a sustentar para fazer mais sons quando você fica no ar. Então, é fundamental para curtir, entendeu? Para dançar organicamente. Isso linka também com um assunto que eu acho que as pessoas pensam que o sapateado é só o pé. Não! Isso olha, é perfeito. Corpo. Olha, eu tô com essa frase. Inteiro. Não, eu sempre brinco na minha aula, eu ando assim, ó. Quem me conhece, eu faço assim, não. Sabe quando você anda com o pé primeiro? Eu falo, a gente não anda assim na rua. Ninguém anda com o pé. Anda com o corpo você projeta e o desequilíbrio da marcha, né? Faz você passar o pé, senão você cai e vai pro nariz. Então, o sapateado não se faz sapateado com os pés. Sapateado é um jogo de corpo e, por consequência, para a gente não cair, a gente toca no chão, os tornozelos vão dando o final, né? Igual a pontinha do lado. E, por consequência, a gente está amplificado por 4 placas de ferro. E ali sai o som. Então, o trabalho corporal, a tonicidade, ele dá também a musicalidade, o toque que você faz é tudo consequência do corpo, não do pé. Isso é... Ai, muito obrigada. Porque eu também falo bastante sobre isso, que é um corpo que sapateia, né? Que a gente precisa um entendimento, como a Adri falou mesmo, né? Que é uma projeção dos pés que desenham até a ponta da cabeça, né? Porque a organização como um todo, porque se você tá duro, tenso, eu falo assim, não é a força, é o jeito. Né? Também, essa história eu falo também. Tem gente que, né, tira um som, bate o pé no chão. Eu falo, não o stamp, que é ou o stomp, que não bate peso, que bate o pé inteiro no chão, não é para bater com o joelho, é para dobrar o joelho, mas porque você desceu o bumbum, a bunda. Você desce e aí você é porque você está no balse. Você está no balse. Então, você aproveita esse momento que você desce e você achata o pé no chão, mas não é força. Sim. Então, não é um pisão, né? Não existe. Não existe. É um amortecimento do balé. É só descer. Amortece e descansa. Olha isso que você está falando. É incrível também. Estou arrasando, gente, aqui. Porque a chegada é amortecimento, mas a saída impulso. É outro disquete. Eu lembro que quando eu fazia balé e jazz e que eu ia pro sapateado, eu tinha que mudar. Antigamente era disquete, né? O que eu falo? Chavinha? Vira chavinha. Então, né? Pode falar disquete. Porque você sai do chão, você vai fazer um sauté, você vai saltar. O que no balé, né, no jazz a gente faz? Empurra o chão, estica o joelho, vai meia ponta, é o último contato. No sapateado, para saltar para um pullback, você não pode, você fica com os joelhos, com as articulações todas semiflexionadas. Às vezes você vai corrigir, a pessoa está tão acostumada com outras linguagens, por isso que é legal quando ela dialoga junto, quando ela nasce aprendendo juntos, porque isso também é uma coisa importante. Tirar os vícios. Quando você vai fazer um pullback, como a Adri falou, se você estende o joelho, daí é uma execução que é possível de lesão. Só se for por estética, né? E aí você quer fazer aquela coisa. Mas as articulações são todas semiflexionadas. Exato. Justamente para você não esticar o grupo muscular e você continuar com o controle muscular como uma marionete. E essa biomecânica traz qualidade sonora e acabamento. E proteção. E proteção. É isso. É fundamental para a preparação. Toda essa parte reflete até no som, né? Muito. É isso que reflete no som. Você vai sentir uma junção, né? Toda essa preocupação corporal, tonicidade, respiração, o sapato, a chapinha, o solo. Sim. Tudo influencia, Além de que o tap, a gente nem falou sobre isso, né, Adri? Que é o quanto ele é democrático e ele abraça todos os perfis, você todos pode os começar corpos, qualquer todas as idade, idades. com qualquer perfil, não tem isso. Tem tempo pra gente. Tem tempo. Tem. Super, tem, super. Meu pai sapateia, 73 legal. anos.
Ai, depois eu vou ver se eu tenho talento, aí vocês me falam, tá? Eu vou Com mostrar, vou certeza. demonstrar aqui pra vocês. Todo Sim. como eu mundo tô tem. sapateado. Todo mundo. E daí vocês Quem me sabe dizem. você não participa do, Tá. do musical da Fernanda semana que vem. Né? A gente vai... Ariel Sabastiano. A gente Sabastiano. vai filmar esse momento. Anything A gente vai goes. fazer- Eu preciso primeiro aprender a cantar, a sapatear, aí Interpretar. aí se tiver, né, Mas assim, acho que você tá no processo já. eu acho, né? Tem Eu um ano pra chegar lá, vai dar certo. Gente, socorro. Mas isso que vocês falaram de virar a chavinha, eu vejo muitas bailarinas clássicas que começam o sapateado depois e como tem dificuldade, porque é uma linguagem completamente diferente. É tipo o contrário, eu não sei, né, porque eu nunca fiz, mas assim, dizem que é o contrário, né? O trabalho quase oposto, assim, de soltar o pé e... Não sei, tá? Pode estar falando Mas- besteira, mas assim... É, porque é uma soltura, mas tem que estar controlado. Uhum. Ao mesmo tempo que a linha de uma dança clássica, contemporânea, jazz, dá um bonito acabamento pro Uhum. corpo, né? A gente, preocupação, porque faz com o pé, mas às vezes a pessoa fecha. Uhum. E ter esse hibridismo tem que ser muito inteligente a maneira como você constrói, pra você não parecer que você é um bailarino de jazz tentando Tá, sapatear. Isso é diferente. E nem É um corpo sapateante que dialoga com outras linguagens. Isso é um ponto importante, né? É um corpo de sapateador, Uhum. que você percebe que tem uma base técnica bem estabelecida e sólida, mas que tem outras linguagens, né, que comunicam com esse tapping. eu acho que se permite essa fusão Exato. da dança que começa aqui, né? Essa core, esse controle. É. Eu lembro, eu fazia paralelo Lester Horton e Martin Graham. Uhum. Fazia muito por causa da companhia de Nós da Dança. E eu senti essa necessidade, na velocidade do sapateado, de controlar essa parte, né? Uhum. Então, isso é parecido. Uhum. Assim, vamos dizer assim, a base... Sim. Uhum. É lógico tem que a assim, ver. você, sei lá, você pega uma bailarina clássica que fez uma formação de 12, 10 anos e quer tentar o tap, algumas vão ter uma maior dificuldade de assimilar, porque Sim. de fato, aquela história, teve inclusive sabe aquele, como chama, TEDx, né, do Festival de Dança de Joinville? Uhum. Aham. É DHX. esse. Isso, Ah, sim, teve é. um que falava assim ano passado, que eu adorei assistir bastante, que falava sobre o balé é a base de todas as danças, Uhum. Ai, gente. entendeu? E foi Isso é ótimo, porque assim, a uma primeira... polêmica O balé é a também. base de todas as Lógico danças? que não. Não. Lógico que Vocês não. viram um videozinho que eu postei esse videozinho? Não vi. Que é não um vi. esqueleto jogando livro. Eu posso falar? É um esqueleto jogando livro assim, devagar. Quem é que disse? São professores de balé clássico. O professor Capaz, fala, gente. Quem é que que falou? disse que balé é Mas base é um de todas esqueleto as danças? maravilhoso. Não, Mas assim, sabe que esse e vai ser quando um eu falo tema de lógico um que não, episódio é no aqui? sentido A gente de- ainda vai gravar? É sobre isso? Capaz. Temos que aham. vir. Eu não sei, ou a gente não aparece. Ai, vamos Pois ver. é, porque isso é uma polêmica. É uma da polêmica, dança. não, mas é teve- justamente. Eu amei assistir, porque era a Cecília Kersh, era eram vários, eram a Tati Sanches, o Gilmar Sampaio, danças populares, a Cecília do balé clássico, a Tati Sanches das danças urbanas, né, e Uhum. jazz. E eu acho que também tava o balé clássico, o Misaelides, os quatro sim. Marcelo, dialogando. Ó, talvez tive que buscar na minha caixinha para não esquecer o nome de ninguém. Mas eu lembro que os quatro estavam dialogando e foi muito legal o bate-papo, porque eram essas reflexões mesmo, né? Do Uhum. entendimento de surgimento de danças, o que é base Sim. de danças, de todas as danças ou não. E quando eu falo lógico que não é no sentido depreciativo, não, porque o balé não. De forma Claro. alguma. É no sentido de cada uma tem a sua técnica, Tem sua raiz. a sua raiz, a sua linguagem, a sua estrutura. Uhum. E que, obviamente, que se você faz as duas e nasce juntamente, uma vai complementar a outra de Sim. forma muito orgânica. Você vira a chavinha no corpo certo, no momento certo. Mas são técnicas É distintas. bacana, mas você Completamente. virar a chavinha, você dá uma equilibrada, né? Sim, Total. não vira completamente. Então, é. essa aqui ajuda isso aqui. Total. É. Sim. Tem uma frase do Edson Santos que eu já tive a oportunidade, eu fiz muitas aulas com ele também, é um profissional do jazz, do lyrical jazz aqui no Brasil, referência, e tive a oportunidade, por convite dele, de ser assistente dele em alguns momentos também. Ai, que legal. E foi uma experiência maravilhosa. E ele tem uma frase que eu sempre utilizo em audições ou informações dos meus alunos,
que é, assim, um bailarino versátil e inteligente é um bailarino preparado para o mercado de trabalho. Uhum. E que ele consegue decodificar diferentes códigos corporais com mais facilidade, porque ele já passou por todos eles, né? Ou por muitos deles, vamos dizer assim. Então, o quanto isso contribui na nossa caminhada. E hoje, por exemplo, até numa companhia clássica, pensando nesse lugar também, né? Nessa linguagem. As companhias, dificilmente tem uma companhia só clássica. Você quer hoje um bailarino que tem Mas que tem mesmo dança que contemporânea. seja só clássica, eu acho que todo mundo faz um pouco de base contemporânea. Sim, né? Com certeza. Mesmo que é só clássica em cena. A gente vê Exato. quando a bailarina dança com o Sim, pescoço, dança com outro exato. controle. Uma vibração diferente, né? Do outro. Sim. A gente não falou do Pilates, mas Super eu aliado. acho que eu acho que é super aliado, Super, né? o meu trabalho Final fala do- sobre pilates, sobre gyrotônica, Pra todo também mundo. é. Porque eu lembro, Nossa. eu lembro modalidades. quando... Fortalecimento que é de também, né? respiração. Ele está em todas as modalidades. Eu lembro que no Justamente. final dos anos... No meio dos anos 90, que chegaram com fisioterapia, aí era uma briga meio fisioterapia, Pilates chegando. Ele era ali, estamos ajudando os bailarinos, os atletas. Só que ele entrou no início dos anos 2000 dentro do currículo, a gente pode dizer isso, dentro das Sim. escolas de dança. Uhum. E companhia, né, para ajudar. Super. E eu acho que ele... Como fortalecimento ele não é... e preparação. Ele é para todo mas tem uma base que ajuda no fortalecimento, manutenção. Nossa, E até, assim, no meu trabalho fala bastante sobre isso. Depois eu compartilho com vocês postarem, não sei se como chama na legenda. Claro. né, Claro, Pode é mandar. incrível. Mas fala sobre o Eu vou Pilates. mandar o meu quando você estiver na terceira idade. Porque o meu vai da terceira Eu já idade. preparava, eu tenho familiares, né, Eu vamos tô aprendendo. cuidando. Mas assim, a questão do Pilates, da yoga, respiração, Sim. a questão do trabalho de core, né, que a Adri até citou bastante, que é essa parte abdominal, quadril e glúteo, né, ela pega toda essa região. Inclusive em todas as linguagens. Em todas as artísticas, linguagens, tá? Não é sim. só o TEP. Mas até tem trabalhos de musculação aliados de forma consciente, organizadas, para a manutenção desse corpo, né? E o cuidado de forma geral, para um rendimento, né? Uhum. Sempre pensando na profilaxia da dança. Sim, né? com certeza. Ai, gente. Tem bastante, Eu tenho né? tantas dúvidas Eu ainda. também. Eu tenho uma tem? pergunta agora. Pode ser muito besta, tá? Ninguém Tá. me cancela. Mas é que Não. no balé a gente tem a questão da sapatilha de ponta e a Essa é sapatilha, outra. ela quebra e a bailarina troca de sapatilha. Como é que é no sapateado? A gente faz da jeitinho. Você tipo- quebra. Eu quebro. Dependendo do sapato, o sapato quebra. Já meio sei, violento, não. meio Sério? polêmico, você sabe, né? Ó, Mas A quebra base onde? de Quebra no madeira. meio? olha só, o sapato, Mas eu quebro meu sapato. Olha, são vários motivos. Primeiro, o tipo de sapato. Você está começando, às vezes criança, eles Uhum. compram um sapato que não é tão forte. Sim. Porque Uhum. ela faz aula uma vez ou duas vezes na semana, os movimentos são ainda Tem menos. diferença de força Tem. nos sapatos? Tem. E estrutura. Às vezes tem uns Ó. sapatos que são tão molinhos Que que, na vira. verdade, nem deveriam ser chamados estudantes. Porque o estudante deveria ser o mais estruturadinho. Porque aqueles que são chamados de estudante, ó, como chama? Os produtores de sapatos, eu sugeriria atualizar esses nomes. Porque às Eles vezes chamam de estudante, nem sabia. chamam aquele modelo mais boneco, às vezes. Ainda Hum. tem? Tem, porque às vezes... Sabe Existe aquele uma modelo modalidade. boneca que é Ó. estético? Ah, Só Existe que- uma modalidade de dança que eu não vou saber de onde é, que as Sim. meninas dançam e ficam na ponte o É tempo o todo. irlandês. O O irlandês. Isso é um folclore irlandês, tem o soft e Dança o rap. irlandesa, né? Que Dança também irlandesa. que abraça o sapato irlandês. É a dança Uhum. irlandesa. Então tem a dança que é com o sapato de Soft sapatilha, que é o soft, e tem o que tem o som. A rigidez. A rigidez, que é o Irish Dance, vamos dizer assim. Mas existe, é um sapato bem específico. E não tá? tem a A base chapinha. dele é, Não. a base dele é feita de quê? Madeira? Madeira. E aí, mas o nosso, por exemplo, existem vários tipos de sapato para estudantes. Uhum. Agora, porque é caro o sapato. É caro Sim. pra É um caramba. investimento alto. Então, muito. agora quero fazer isso. Então, aí as pessoas começam a investir num sapato melhor. Uhum. Aí, fora isso, tem o estilo do sapateado. Né? Então, aqueles que vão fazer mais som, mais forte, aqueles que treinam muito, aqueles que sobem, usam ponta. Então, tem que estar com um sapato bom. Uhum. Às vezes, o sapato. O que pode acontecer com o sapato? O parafuso, naturalmente,
ele vai afrouxando, né? afrouxando. Isso. Aí cabe eu, por exemplo, tem sapatos que eu deixo ele afrouxar e eu sei quando ele chega no bom timbre. Isso. Aí eu falo, é isso que eu quero. Você Tipo, afina. amaciar a sapatilha. É igual- e daí tu... Não, e igual como é um afinar um instrumento, você instrumento, afina, né, o sabe? sapato. Então, assim, quando eu recebo um sapato e ele tá com o som muito fechado, eu não vou soltar o parafuso, né? São 3 parafusos em cima. Você deixa aí naturalmente. Então, eu deixo ele... Ah, Dois, é? três. É. Nossa. É verdade. Eu deixo ele, com o tempo, chegar Sim. ao volume que eu quero. O Tu calcanhar, prepara o sapato pra... durante o meu treino. Sim, Durante, eu vou deixando. Eu tenho aquele sapato... Se eu vou fazer um solo, um duo, um Steve, por exemplo, eu tenho o meu sapato de cena, porque ele já está afinado. Sim. Agora, quando o sapato de dar aula é outro, mais confortável, porque eu dou 4 horas e meia por dia. E sapato de festival é outro. Sim. Então, assim, o calcanhar, que se chama heel, ele já tem um som mais fechado. Ele é como se Às fosse vezes o eu fecho contrassom, ele. E a frente é mais agudinho. Uhum. Então, quando ele chega na abertura que eu quero, é esse. Uhum. Aí começou a estalar muito vidro, aí eu fecho Ajusta. um pouquinho. Aham. Às vezes tem sapato, não tem acontecido não, mas há anos atrás acontecia muito, a chapinha cai. O Steven Harper, eu nunca mais esqueço, ele foi no programa, você conheceu o programa da Hebe Camargo? Lógico. Sim. Então, ele tava lá, ele fazia um duo com o Carlinhos Jesus, ele fazia um Jô Soares, Meu Deus. tudo. Ele participou de vários. A chapinha voou longe ao vivo. Ele no início do solo, e ele fez tudo sem o som da direita, da frente à esquerda. Então, a chapinha... Mas, às vezes, tem um sapato que a gente ama muito e tá caindo parafuso. Aí tu bota. Aí tu tem um truque para preencher o buraquinho. Sim. Você bota um palitinho Palito de de fósforo, dente. Gente, amei. E bota Tem super gente que cola bond. super bond, Você cria com... Você fecha de novo com Isso. madeirinha e... Uhum. Massinha, como se fosse uma massinha, né? E você volta com parafuso. Aí volta com o parafuso um pouco maior. E aí vai abrindo aquele buraco. Tem uma hora Daqui que a pouco não mais. tá mais. Sim, Então, tem que trocar. troca o sapato. Então, Mas é que as tecnologias, né, Adri, hoje cada vez estão mais desenvolvidas que, por exemplo, os tem meios anos novos... que eu não tenho Gente, nenhum eu não ajusto problema. nada. Nenhum problema. Não ajusto. Antigamente era muito comum você ter que ficar ajustando. Nenhum problema. Aí Entendeu? Aí tem também a altura do solado, Uhum. né? Isso pesa também o sapato. A gente que gosta de sapato mais leve. Eu gosto do meio termo para mim. Sola dupla, Sola sola dupla. tripla, Se você ou olhar na individual. frente, sola tripla. Nossa. O Isso sapato... É um influencia. mundo novo pra mim. Aí tem as cores agora. Não, e Nossa, os timbres, né? Tipo, mais agudo e mais grave, na frente ele é mais agudo, mas as especificidades da parte da chapinha ainda influenciam ainda. Se é mais agudo ainda ou não, o toque, cada lugar que você coloca. Aí você quer fazer um clique, você tem que botar a chapinha sobrando um pouquinho fora do sapato Isso. para poder ser um som. Então, é um estudo. E a Nossa. dificuldade que deve ser fazer isso em grupo. Porque tem que ficar o mesmo som, todo mundo. A precisão, Sincronia, aí é um trabalho, Muito, trabalho técnico. muito maior, né? Mas essa coisa do sapato é muito curioso, porque, de novo, é que então. eu comparo com o balé, porque Sim. é o que eu sei, né? Você Mas é quebra. que nem a sapatilha de ponta. Tipo, a gente usa a sapatilha pra... Quando eu tenho uma sapatilha que tá perfeita, eu guardo pra usar no palco. Exato. Tipo assim, Não, eu não mas vou continuar usando igual, ela, ela por tá exemplo, perfeita pra quando palco. você falou de quebrar o sapato. Por exemplo, é bem polêmico, tem gente que gosta de sapato novinho, impecável. Por exemplo, eu gosto de sapato, quanto mais amaciado, mais um tempo no pé, eu me sinto mais seguro e mais confortável. Porque como ele é couro, alguns agora são feitos de vinil e tudo, tem outras texturas. Uhum. Mas, normalmente, como ele é feito de couro, então, assim, quanto mais amaciado, mais desenhado no pé, mais gostoso fica. Sim, Pra mim, confortável, eu me né? sinto Eu também. mais à vontade. Então, assim, sapato mais velhinho, assim, Uhum. ele se mantém numa qualidade ótima e eu me sinto seguro com ele. Agora, Uhum. sapato muito novo, ele tá uma pedra Uhum. novo. É. Eu gosto de quebrar ele. Tu quebra? Eu Eu não quebro, não. Gente, que Aí nem você balé. vai- Tu quebra. Aí ele fica com gosto meio. Não, eu mas quando quebro. eu quebro, ele não fica todo. Não, é quebradão. Sim, amolece. Eu amoleço Mas isso. quando eu fazia ponta, Eu amoleço ponta, bem eu molinho. apertei, eu pisava em cima da parte da frente, sapatilha de Aham. ponta, eu tenho uma dor de fazer isso. Mas eu amoleço dando aula. Aí, dando Porque aula quando pra eu coloco, Dri, ele fica tão iniciante, sabe? Eu duro vou que eu não consigo amolecendo, fazer vou exercício. Eu não amolecendo. consigo fazer nenhuma. Ele fica flat, total reto. Mas aí tu vai amolecendo. Mas eu também sinto, e às vezes eu sinto no sapato novo um pouco com os pés assim pra cima, Total. sabe? Como se eu estivesse em cima de uma
plataforma. Mas aí eu fico Chegando mexendo, pra entra Priscila, a melhor não vai- forma pra mim, depois eu me sinto, nossa, outra não. história. Não, eu Eu brinco com como ele, sabe? Estico ele. é, Acho que eu tem dou- que eu- pedir pra eu trazerem um pra amoleço fazer dando aqui ao aula. vivo, pra Ah, gente tinha ver. que ter Sim. Aí vai demonstração. fazer cleque, ai meu Deus. Ah, É caro, gente. Aí eu amoleço dando aula mesmo. Aham. Repetindo, ensaio, treinando em casa. Sim. Mas daí esses macetes, tipo, coloca um fósforo, coloca não sei o Sim, quê. É que nem. sim. Ah, mas Não sei já o que também conta. Bota cola silver tape, bonder, ó. bota não Ou sei vai o quê. pintar ela de Tem nude, sapato, né? Com a base velha, né? A Por base exemplo, barata. Total, total. Eu demorei a aprender a gostar de sapato sem antiderrapante. Eu também não gosto. Sem a de chapinha, derrapante. mas eu É porque demorei a ele vem com aprender. antiderrapante também, É, alguns. Na época da companhia, a gente dançava tudo que era palco, e era assim, pauleira. Aham. Não é só sapateada, dança contemporânea. É muito. Eu tinha controlar, não entendia. Mas agora meu corpo sabe acionar para não cair. Então eu gosto sem antiderrapante. Eu também. Porém, eu tenho na bolsa, quando eu vou fazer alguma gala, um silver tape. Ah. Porque às vezes, quando tá escorregando muito, porque não é um palco para É um kit pro sapateado, sapateador. aí eu boto só um pouquinho assim, eu pego um pedacinho da chapinha, um pedacinho da sola que sobrou. Sim. Então é outro. E também, mas um Dicas. dia ele já me ajudou para eu enrolar tudo, porque o Nossa. sapato abriu assim, no ensaio geral. Abriu a Então língua. eu fiz a linha, Aham. aí eu Meu passei Deus. A nele sola descolou da pra chapinha. ficar igual. Passei no outro, né? E dançava sim. com silver tape ali na coxinha, assim, olhando, ó. Será que Se vai pegar? Será que precisar. Então assim, tem esses recursos. Né? Ai, amei saber. E teve também. não? Além do Teve kit do um sapateador, tem que ter, né? O o teu kit para engraxar. E dar o brilho. O sapato, infelizmente, o sapato que me fez muito mal no calcanhar, né? Foi um sapato que eu amava e que é um sapato normal, de cotidiano, de rua, que a gente compra na loja. Sapato social. Mais ou menos, sapatênis. sim. A gente tinha um espetáculo desde 2008 que se chamava Sensorial. E a figurinista, ela fez um trabalho incrível. Então, ela escolheu um sapato, ela foi na loja comprar um sapato de cada um. Então, era um sapatênis que a gente levou para o Senhor Nieto, que era vivo na época. Ele preparou o solado, botou couro, botou madeira, botamos chapinha. Era super confortável. Mas eu fazia só aquele espetáculo, né? Sim. Então, quer dizer, você pode também colocar chapinhas em sapatos normais para fazer estilo. Teve um Uhum. grupo que muita gente já botou em All-Star. Chinelo. E durou chinelo. Ah, É só cropped. preparar o solado. Mas Bota, para bota. ter uma... Eu quero um cropped matemática. de sapateado. E é verdade, a gente Sim. viu no palcão que tinham vários tipos de sapato, mas com a Sim. parte de E daí vai baixo depender separada. muito, como a Adri falou, né? Acho que da proposta temática, Sim. do processo criativo, Sim. do entendimento do que você quer abordar. Pra combinar mas- com o figurino também. nesse Agora tem sentido. uma variedade de estilo, sapato, cor. Tem agora a personalização do sapato. Mas esse sapato, depois que eu dancei, eu tenho guardado, porque é um sapato que eu jamais vou jogar fora. Aí eu falei, é o único que eu tenho aqui, vou usar ele para dar aula. Foi ele que acabou com o meu pé, porque não é um sapato Próprio. preparado Uhum. para o Sim. sapateado. Sim. Dar aula todo Uhum. dia. Mas o sapato é o nosso instrumento, né? O Sim. sapato e o nosso corpo. Então, Total. Sim. Instrumento tem musical. como, É. Tem que cuidar. Realmente. Com a experiência que você já tem de dançar sapateado há muito tempo, vocês sentem que o nível e como posso dizer, a intensidade da dança causa mais esforço ou menos esforço? Quando é mais rápido, causa mais esforço? Olha, o nível cada vez é mais surreal. Garotada nova faz coisa que dá medo. Eu admiro muito. Aprecio também os professores e diretores sapateadores que não abandonam a raiz, que vão Uhum. no soft ali. Mas sapatear rápido, isso eu aprendi com o Steve Harper, né? Assim, a fala, o texto. Lá dentro, você tem que estar muito relaxado para sapatear rápido. Você tem que estar muito relaxado para dar tempo da musculatura e partir para outros sons. E quando você vai fazer um soft shoe, que você sapateia devagar, é mais fácil. Não é mais fácil, não. O lá dentro Tem que ter mais controle. é um vulcão. É um fogo que tá assim, ó, tá. Porque já fizeram câmera lenta, né? Então, é um vulcão lá dentro. É difícil pra caramba. Às vezes você transpira porque você tá sapateando lento. Você tem que sustentar o joelho para não tocar no chão assim antes do momento. Uhum. E também,
com Steven eu aprendi assim, você tem que imaginar que você está dentro... Vocês tentaram correr dentro da piscina com a água aqui? Tem Péssimo. essa resistência. Né? A gente fala, imagina que não é água, imagina que é outra substância. Uhum. Textura, assim. Textura, Lama, geleia, você diz? gelatina. Slime. Lama, Ou areia movediça, por exemplo. Ou, mas isso é difícil. Mas é algo mas que tem uma receita. diferentes Então, texturas. o seu Gelatina. corpo, no sapateado, o esforço físico é tanto quanto, sabe? Total. Uhum. Pela velocidade que vai cansar. O grupo vai cansar, uma hora Uhum. vai. Parece aqui no sul, pra mim, O gente, músculo começa a o meu tensionar, pé né? fica. Balé, não sei se é assim também. Eu vejo balé mais cuidadoso, eles botam aquela meia, pantufa, não sei o quê. Sapateado, tira o pezão assim, e eu não uso meia, não gosto de usar meia, Meu nunca Deus. usei meia, detesto meia É a entre o ponteira meu da pé. sapatilha. É. Não sabia que usava. E eu não consigo. Tem aquela Tu coisa. precisa sentir. Sentir. Parece que meu pé Sentir o desliza, eu não vou ter solado. controle. Que nem não bailarina gosto. que não usa ponteira, que eu acho É. coisa de gente maluca. Eu gosto de sentir a sapatilha. Gente, o que eu menos quero é sentir a sapatilha. Eu agora, dentro desse mundo, descobri que elas cortam a meia por baixo pra sentir o solado Ah, pra é? se plantar dentro da sapatilha. Tem gente que faz Porque isso. elas não tá. gostam quando a meia tá tirando então esse não, contato. eu pensei nisso. Tem bailarina que faz É, isso, é. tá. Eu não, eu uso Tu quanto mais usa coisa, tudo. melhor. Modéstia. Gente, mas a meia e a meia pra mim, não consigo. Sim. Aí eu chego aqui no sul, nossa, o pé fica assim Gelado. que não tem Gelado. que aquecer É. muito. Nossa, E realmente. já aconteceu do corpo de vocês não responder, assim, quando vocês estão tentando fazer um ritmo, assim, e o corpo assim, não dá mais? Normal. Eu acho que é isso. É você. É treino, né? Uhum. Tudo é uma questão de Uhum. treinar e você alinhar ele, né? Organizar esse corpo para entender se, de repente, num ritmo ele não vai sair, você vai testando, você vai estudando, Uhum. faz parte do, Faz parte do processo. do treino. Exato, do, Que acontece. do instrumento. Sim. Acontece como corpo, como cabeça. Às vezes você Uhum. quer fazer o ritmo, não é o que você pensou. É muito. Você tem que treinar muito, ouvir muita música, muito jazz, muito standard, para poder não passar por isso ali, mas passa. Sim, É. normal. Normal. Normal dos treinos. Vamos pro nosso quadro, amigo. Ixi, ninguém falou sobre isso. Surpresa! surpresa. É um Quadro quadro de surpresa. perguntas rápidas sobre vocês. Tá. A gente quer saber uma apresentação que foi inesquecível pra cada um de vocês. Quer começar? É a parte que a gente... Uma. E se tiver mais de uma, pode falar mais de uma, mas assim, aquela que marcou. É o momento que trava a mente da gente, esquece tudo. Na hora a gente sempre esquece. Pode ser mais de uma, teve gente que falou duas, É. três. Que marcou a carreira, alguma coisa assim. Ou que foi Olha. muito especial. Eu vou falar uma que eu fui como convidado lá em Belém do Pará. Eu dancei no Teatro da Paz Ai, que já teve. com orquestra. E Nossa. sapateei, foi bem gostoso. E daí tiveram os primeiros bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Uhum. também que dançaram. E o representante do sapateado. Que demais. Então foi muito marcante, foi muito enriquecedor. Sim. E daí depois eles me convidaram para participar do encerramento junto com os bailarinos na Uhum. coda, Uau. sapateando. Meu Deus, que demais. E uma das bailarinas, ela era sapateadora também. Então ela Aham. saía da coda, Legal. saía do padedê, Aham. né, do grampá, e trocava de roupa, colocava uma roupa, só trocava o sapato Que sapateado legal. e voltava sapateando comigo, que é Gente. a Karen Mesquita, Que tudo. junto com o Cícero Gomes. Ah. Então foi um momento bem marcante, foi bem Nossa, especial. muito especial, E dançar com orquestra aumenta ainda mais a Ai, dificuldade. foi lindo, foi lindo. Aham. E naquele teatro, né, que é um dos teatros mais antigos do Brasil. Nossa, assim. belíssimo, Ai, belíssimo. gente, difícil pra É cacete. difícil, né? São alguns momentos, né? Olha, porque pra mim é muito. Eu acho que em cada fase da minha vida Foi importante. foi importante, tá? Eu tenho uma fase como, por exemplo, como eu disse, vou tentar ser breve, né? Quando eu vim lá do subúrbio, que eu vi aquele botãozinho do Nós da Dança, Aham. e quando eu estreiei na companhia Nós da Dança, porque eu fui fazer aula, eu virei da companhia, então a primeira apresentação desse. Para mim, a televisão era também algo muito importante. Uhum. Então, quando
eu fiz o primeiro Criança Esperança da minha vida, 2001. Nossa, que incrível. Que eu estava lá. A televisão foi o Criança Esperança, a companhia poder chegar em casa e falar, tô ganhando dinheiro dançando por companhia, nós da dança. Esse Stephen Harper. Então, assim, mais do que uma apresentação, foi conhecer o Brasil inteiro. Teve uma vez que eu sei que a pergunta é rápida, mas Não, do Sul fui para outra companhia, eu não tive tempo de trocar a mala, porque eu vou atrasou, eu tive que cortar as roupas, porque era norte, era calor. E eu acho que são assim, adaptabilidades. Para mim foram essas primeiras apresentações de cada momento da minha vida, entendeu? Então, que marcou, né? Foi a televisão Criança Esperança, a primeira de cada companhia, não só pela apresentação, mas para dizer, cara, eu vivo disso, entendeu? Eu vivo disso. E agora, nossa, depois vocês botam uma legendinha assim no podcast, se eu lembrar. Tá. Porque eu tô numa outra fase, né? Sim. E eu me sinto muito feliz cada vez que eu subo no palco com o meu marido ainda, entendeu? Assim, é uma realização incrível. Ai, muito incrível, muito incrível. Agora a gente quer que vocês contem um perrengue dos bastidores. Achei que não fosse agora, a gente quer que vocês sapateiem. Subam aqui na mesa. O perrengue, olha, eu tenho. Não precisa ser sapateado, não, né? Não, perrengue de bastidor. Eu tenho. Não, pode ser, mas não era comigo, mas eu. Não, tem um comigo, tem um comigo. Que se vocês. Olha, eu todo amo. mundo que a vida tem. Eu tenho assim, perrengue eu tenho. Ai, gente, esse eu tenho muito. Mas é outro podcast. Tem que fazer podcast só de perrengue. Eu amo. Eu dançava em 1993, eu dançava no show do Elimar Santos. Então, viajava aqui, mas eu lembro que era logo um dos meus primeiros. Tem um vídeo no YouTube. Não assim de mim, mas se vocês procurarem... Queremos esse vídeo. No final, a gente... Já coloca o link. Não, sério. No final é um holodum danado. E uma fumaça. Ai, Deus. E aí a gente... Eu sei que eu fui pro chão. E aí os bailarinos andando assim, ó. E esse buraco vazio, assim, ó. Eu no chão andando e daqui a pouco eu apareço ali. Eu não conseguia de tanta glicerina que era, né? De que escorregava. A fumaça e quando eu escorrega levantei, no chão. está de longe. Eu toda úmida, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Saboada. Ó, esse é um. Eu já dancei em circo. Eu descia lá do... Era o Globo da Morte. Eu dançava várias... Era uma temporada de um circo ali no Norte Shopping. Eu lembro também que eu dirigia do Nós da Dança para lá e eu ia atrasada, que eu acabava a aula às 7 horas, tinha que chegar no circo. Eu ia me maquiando no trânsito. Eu chegava esse lá toda maquiada. Toda com cílios desse tamanho. Aí esse lá... E aí teve várias vezes... Esse é um perrengue, porque as bailarinas, a gente descia do Globo da Morte já procurando aonde tinha barba de leão. Porque uma cena tinha barba de leão. E era sempre eu que caía nessa barba. Ai, meu Deus. E tinha que dançar em cima da... Meu Deus. A última não foi comigo, não, mas eu tinha que me segurar. Foi o Steven que fez um slide. E que passou do palco e quebrou a parede. Meu Deus! Steven, desculpa. Mas Gente. ele passou... quebrou. Aí voltou. E aí eu tinha que... Mas isso tava na coxia? A parede na coxia? O teatro, acho que é de Curitiba. A gente fazia muito... Caixa econômica. E era pequenininho. Cara, ele faz uns slides que ele cruzou. E aí eu... Ele fez, paf! Aí tem sabe essas paredes que são mais quadradas? Sim. E quando eu voltei sozinho, depois ele volta. Aí são coisas assim que, comigo... É a proposta conceitual, deu super certo. Comigo, essas coisas que me desequilibram mais que eu. A gente ri agora, né? Não, é bom demais. 3 perrengues. Legal. Eu vou contar um aqui, Joinville. Eu lembro. Então, eu tenho costume, tenho ainda, né, de costume de deixar o sapato bem amarrado. Eu fico impressionado com a galera da nova juventude. Dança com ele aberto, né? Com o cadarço solto. Já viu vários? Não. Muito. Se eu fizer isso, meu sapato voa quilômetros. Mas juro. não é aquele cadarço elástico que não Não, amarra? tem gente que não amarra. Tem uma modinha que não amarra o sapato. Tá solto, Gente, total. rebeldes. Rebeldes do TEP. Mas tudo certo. Admiro, aprecio, mas não funciona pra mim. O meu tem que estar bem preso. Eu gosto de bem preso.
E quando eu fui dançar um solo aqui em Joinville, eu ficava com achando que sempre podia aprender mais. Aquela história de... Daí, tipo assim, anunciaram, próxima coreografia, eu ia dançar. Eu falei, vou puxar de novo. Puxei, arrebentou meu cadarço, gente, o caos. Você fez ali. Tá, e aí? Dançar sem amarrar. Não, arrebentou. E daí, tipo, não tem o que fazer, você tem que entrar. Eu entrei no meio da minha coreografia e o sapato voou. Mentira, tem vídeo disso. No carro Hansen, voou. Isso é uma foto no jornal, meu sapato voando. A gente quer a foto. E tipo assim, os jurados do dia seguinte, a Fernanda Chama foi jurada. Amei a proposta conceitual. Maravilhosa, não sei o que. Super inovador, porque eu sapateei de meia. Primeiro continuei. lugar. Tu continuou? Um pé com a meia e outro com o Logo no sapato. início, no final? Gente. Eu sapateei Fernanda super gosta de uma seguro. coisa A assim. obra Não, mas foi toda o lançamento foi logo do no meio pro início? fim. Então pode ser a proposta. É, Essa é a não. proposta, exato. E assim, eu sapateei muito instável, segurando um pé. Você imagina um Assim pé. como se eu tivesse... Igual periquito. assim, ó, puxando o sapato pela própria ventosa, sabe? Conectado aqui, o imã. E o outro normal. Falei, gente, pra quê, né? Tá vendo? Aprendizados. Gente, que tudo tem vídeo Porque de disso. tanto que eu amarro, tem, acho que tem. De tanto Nos que manda. a gente puxa o Sim, eu cadarço, tenho. ele vai ficando... Cada vai vez eu desgastando. tenho Vai desgastando, uma foi conferência que eu bem sentido, faço, que eu Joinville. tiro o sapato pra dançar um afro e boto de volta. Aham. Cada vez que eu boto de volta, que eu tô botando em cena, eu falo, gente, esqueci de comprar um cadastro novo. Ele tá todo rasgado. Exato. Ele vai, eu falei, e na próxima ele É igual vai elástico, vai é. ser- rasgar. Não comprei. Aí, putz, não, e eu tô Então, em cena. valeu como um aprendizado de, É. tipo assim, vamos Tem ver que os ter nossos instrumentos. Cara, a Coloca gente precisa desse ajustar. vídeo. Tu tem que nos mandar esse vídeo. É. Juro. E tem Tu essa tem foto esse que é vídeo? icônica, Não, tu tem que nos A mandar. foto deve ser bonita, né? O sapato, É. sim. Hoje em Não, dia e a você... coreografia, acho que era uma proposta, chamava hipérbole. Eu tinha um cabelão todo assim, aquelas perucas toda meio, Aham. como chama isso? Moicano? Moicano colorido. E ele é meio exagerado, hipérbole. Aham. Então, na hora que eu faço, Combinou. voa, o sapato, chum, voa. Combinou com No a final, proposta. eu ia É a lançar cara um da Não, e o Fernanda, meu reverência é foi assim, isso. eu peguei o sapato bravo, assim, com raiva, que eu tava com raiva de verdade. E fiz assim no chão, pum, dei a plateia, gritava, achando que era da proposta. Mas eu tava sobre bem isso. bravo, porque assim, Foi espontâneo. nada do que eu queria, né, saiu da maneira como eu Sim. havia planejado. Saiu melhor. Mas hoje a gente olha com carinho pra esses momentos, Aham. tudo certo. Nossa, E que qual tudo. a mania que vocês têm antes de entrar no palco? Além de apertar o cadarço. Nossa, total. Tem um ritual, alguma coisa assim que vocês fazem? Olha, eu com o passar dos anos eu fui relaxando bastante. É. Olha, eu Coisa faço boa. tanta besteira antes de entrar no palco. Não, eu antigamente eu ficava mais eu passo pedaços do trecho logo do início da Uhum. coreografia na Uhum. cabeça. Eu tento relaxar atrás da nuca e aqui, essa parte, relaxar mesmo, parar e ver essa parte relaxando. Dependendo de como eu tô, dou um abraço, um beijo, com quem eu tô, Sim. entendeu? Com quem eu tô, dou um abraço, Pra trocar um uma beijo, energia. mano. Eu faço alguma A coisa. vibração de... Se eu tô sozinha, relaxo, me divirto, mas depende com quem eu tô. Tinha um espetáculo no As da Dança que chamava Bossa Nossa, e começava com uma pessoa no violão e os bailarinos, conforme a plateia vão entrando, os bailarinos também vão entrando, sentando de costas pro público, vão sentando. Aí eu saía, eu entrava, eu adoro essas coisas, sai, entra. Eu já estava lá pronta, mas eu saía, aí todo mundo, ela vai fazer alguma coisa. Então eu pegava um chocolate, eu botava aqui assim. Não, vai ficar sem dente, né? E aí eu ficava só, eles ali sentados, a plateia lá, e eu ficava só assim, eles não aguentavam. Aí eu chegava, e eu tinha o primeiro PDD com o Rodrigo Fernandes, que a gente se olhava. Aí eu olhava para ele, o público não tá olhando, eu. Depois eu tiro. Cara, então eu mais desconcentro as pessoas do que eu concentro. Deixa mais leve o Sempre clima. fui assim, Ai, sempre. Teve uma vez também, eu dançava com Lib. É Lib que fala? Uhum. E aí a gente tinha que sair. Não, eu tinha que ficar parado numa pose e o Alex Neural fazia um solo, ele era da companhia da Regina. Ele fazia um solo de 8 oitos. Tá? 8 oitos. E meu Lib tava assim, ó. Assim. Aí ainda tinha metade. Aí eu falava assim, 8 oitos. Aí eu sozinha, desconstruí. Eram 4 meninas. Ajustado. Desconstruí, não. Saí de cena. Ah, Corri, subi a escada, fui no camarim. 1, 2,
3, Viu, tia? 4, 5, 6, Ajeitou. 7, 8, 2, 2, 3. Procurava um novo livro. 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5. Tirando Eu ia a perder as cola, contas. o adesivo. 4, 2, 3, 4. Secando. Toalha. 7, 8, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Desci a escada. 6, 2, 3, 4, 6, 7. Aí 7, 2. Aí eu tava lá. E aí depois do 8º compasso, tinha que começar a dançar. Gente, eu tava lá linda, com o livro Maravilhoso. Coladinho. eu não concentro. Eu faço, Dá um mas jeito. eu sempre fui assim. Eu me divirto mesmo. Pode ser um trabalho mais Ah, que sério. coisa boa. É. Se Que coisa autoajusta, boa. né? Eu queria ser Cara, assim, Se mais resolve, se tranquila. resolve. A balé deve ser mais difícil, né? Ai, não sei. Eu Acho que o sapateado É que favorece. eu tenho um problema, assim, de nervosismo. Eu fico realmente muito nervosa. Eu preciso, assim, tomar uma aguinha de melissa, sabe? Dar uma respirada. Eu meditação, tento... não, meditação. Ah, eu essas tento coisas. ser engraçada, mas, assim, Mas Não fica muito falho, orgânico. é. Ah, eu Não. já falei, eu gosto de reclamar. tu reclama? Eu falo, ai, que saco, tá tudo errado, o chão tá escorregando, eu gosto de reclamar. Ah, Ih, gente, Eu vou reclamar. Bota a culpa em tudo, bota a Eu culpa em boto a tudo. culpa em tudo. olha, 4 bem diferentes. É. Não, eu realmente não sou boa pessoa para dar conselho o que fazer. as últimas vezes que eu entrei em cena, na verdade, foi muito rápido. Porque, por exemplo, eu tava fazendo júri e eu não só ia dançar, Uhum. né? Então eu tava fazendo júri e o meu grupo ia se apresentar como convidado. Então eu saía do júri e já tinha que só me trocar rapidinho e já entrar. Então, assim, não dava tempo de fazer Não dá tempo. Dupla jornada. vamos meditar Não. juntos com a monja. Não tem É. essa história, entendeu? Era uma coisa muito, assim, meninas, arrasem, vai dar tudo certo, vamos lá, energia, Sim. vibração. E, tipo, ia, entendeu? Uhum. Então, assim, eu gosto também, como a Adri falou, de concentrar as pessoas, tentar desejar uma coisa assim, só Uhum. se divirtam, sejam Uhum. felizes, não se cobrem ao máximo, sabe? Entreguem o melhor de vocês e se permitam também pro novo. Errou tudo bem, não se cobrem tanto. Segue. Entendeu? É. Acho que a gente virei a chavinha desse aspecto de. Porque, primeiro que nada, eu já não faço mais competições, não participo de competições, de concursos. E mesmo que participasse, eu transitei muito bem por esse lugar de. Eu preciso ter o pódio, não preciso nada, tá tudo certo, a gente tá mostrando o nosso melhor. É. Então, eu sou bem resolvido com isso e o Sim. meu elenco também vive essa história. Uhum. Eu vejo que às vezes elas são perfeccionistas porque se cobram, porque a gente em sala de aula motiva nesse sentido de trazer o melhor delas. Então, isso confunde às vezes com o perfeccionismo, né? Mas em competição, eu falo, agora meninas, sabe tudo aquilo que a gente trabalhou? Coloquem o melhor de vocês, ou meninos, né? Porque às vezes tem homens e homens junto, né? Meninos, coloquem o melhor de vocês e tá tudo certo, sejam felizes. Eu E falo pronto, também, se divirtam. Ah, isso se aí. divirtam. Uma afirmação, né? Antes de entrar, assim. Porque é diferente quando a gente tá como coreógrafo e ao mesmo tempo participante de uma obra que tem nossos alunos, a minha preocupação de fato não é comigo, sabia? Uhum. É com eles estarem realizados. Uhum. Né? Eu tô ali, eu me realizo junto com eles. Pra mim é uma celebração estar com eles, porque Sim. eu como artista já me realizei muito. Então quando eu dançava pros meus coreógrafos como instrumento corporal pra eles, aí eu tinha o meu protocolo de me concentrar, porque eu já sou muito serelepe, já sou meio enérgico. Então se eu tô muito nessa adrenalina, mas eu sempre falo, assim, eu preciso ter aquela sensação de vou entrar em cena. Se parar isso, eu vou falar assim, acho que não é mais o momento de eu seguir dançando, entendeu? Sim. Eu preciso sentir É. esse fervor de entrar em cena. Não, o fervor eu tenho sempre, Tem que a adrenalina eu tenho sempre. Nossa, tô A lembrando. leveza, né? Não, mas que é conectado. assim, eu concentro na aula que a gente faz antes, nas Sim. companhias. Eu nunca fui, Adriana, solista. Eu adoro equipe, eu amo. Uhum. De paixão. Agora eu danço muito solo, porque sair em festival tem que ser convidada, tem que ter gala. Ok, mas eu gosto de estar em equipe. E aí eu Sim. concentro A energia na hora do grupo, né? na hora da aula. 2, 3 é o grupo, na hora da aula. Depois da aula, eu faço a minha concentração. Minha concentração não tem. Eu realmente brinco. Eu só lembro de um caso que eu estava brincando, mas eu começava um balé da Regina, todo mundo paradão, assim. E aos poucos vai começando o movimento. Eu era a última que começava. E eu tenho a perna arcada, assim. Então, eu ficava parada, Luiz. E eu fazia uma força assim, ó. Pra juntar. Porque era um vestido lindo, preto, assim, uma bossa nossa, meio assim, na altura do joelho. E na primeira vez que eu vi, a minha perna estava horrível. Aí eu faço essa força. Uhum. E aí eu fico parada. Ali era o único lugar na minha vida que eu lembro que eu concentrava antes de começar.
Porque a força danada. Depois, quando eu não tinha mais pernas, assim, várias vezes. Então, era o único momento, assim, se me exige corporalmente técnica, sabe? Porque já começa começava uma coreografia tendo que a arabesque, eu lembro disso. Sim. Ali eu tô concentrada corporalmente, Exato. não paro de aquecer. Aham. Mas ritual, Mentalmente tava. Leve love. terrível. Ai, coisa boa. E a última pergunta que a gente tem, que é a pergunta mais esperada desse episódio, de todos os episódios Gente, sempre, quanta surpresa. é se vocês não fossem artistas, o que vocês seriam? O que Eu já vocês dei meu fariam? spoiler, né? Ah, é. Não, se eu não fosse artista, eu amo matemática. Mentira! Tem a ver com sapateado, você sabe? Tem. Total. Sim, matemática e música. Eu Gente. amo matemática. Nossa, eu menos por muito. isso. Nossa, mais um motivo que eu não sei poderia o ser que sapateadora, eu sou péssima. Nossa, mas eu também sempre fui péssimo e o sapateado Eu me amo resolveu matemática. na vida, É, graças a Deus. Nossa, Eu então não tem sei esperança pra mim ainda. Muito! A matemática, toda essa parte exatas, eu sempre fui o amo, caos. eu adoro resolver coisas. Olha, biológicas, humanas. Me dá um negócio para preparar, para desvendar Calcular. também, ou Uhum. calcular. Lógica. Não me dá resposta, me dá um mês para resolver, não me dá resposta. Eu gosto Você gosta dessa. de Aham. raciocínio Adoro. maravilhoso. Raciocínios. Eu sou virginiana também, assim, Ah. adoro matemática nesse. Então, eu amo a parte de biológicas e humanas. Eu provavelmente seria também, mas eu sou meio multifacetário, eu gosto. Na verdade, eu tenho múltiplas formações também. Eu sou designer gráfico, então adoro. Que acho que tem a ver com. Você também é designer gráfico? Ó, a equipe aqui Eu de também. apoio maravilhosa também. Ah, é? Gente, Ela é. eu amo essa parte Olha. de arte, diagramação, de logo, de apresentação, de design, de cores, sabe? De tipografia. Uhum. Eu adoro essa parte. Acho que tem muito a ver com dança também, com a estética, com a Sim. organização. Eu adoro estilo de vida saudável, então também me especializei nisso, fiz pós em cima disso, né, em alimentação saudável e estilo de vida saudável. Mas medicina veterinária, eu adoro os animais, eu adoraria trabalhar com grandes portes também, então Uhum. eu cresci muito no campo e na praia, porque a gente ia com frequência, casa de praia, casa de fazenda, assim. Uhum. Então, adoro animaizinhos, cavalo, caranguinho, bezerrinho, Uhum. enfim. É uma coisa bem diferente, mas eu tenho muito essa conexão com a natureza. Ai, que legal. Gosto muito. E eu sempre falo, se eu pudesse ser 7 Erics, cada um estaria numa área. Eu adoraria me dividir, se eu tivesse outras vidas, Sim. para poder atuar em outras profissões, sabe? Eu gosto dessa parte de artesanatos também, Uhum. e produções manuais. Uhum. E, enfim, é isso. 1 milhão de coisas. Muito, eu amo. Amei, várias E o opções. meu é exato, né? Isso acabou. Essa linha, acabou. Não me consigo ver outra coisa fora da dança, mas é isso. Sim. Ai, que tudo. Eu amo. Eu amei o episódio de hoje, É, gente. Vocês que bom. foram maravilhosos. Nossa, Obrigada. rendeu muito, aprendi tanto. Nossa, Né? aprendi muito. A gente que não Obrigado sabia pelo nada de sapateado, convite. agora a gente pode dizer que a gente sabe alguma coisa. Sim, Já total. vou chegar nas lojas analisando a gramatura Isso. do sapato. É, eu É sola simples, Nossa, sola pior é que eu dupla. fiquei com muita vontade de ir agora em loja que tem sapato sapateado, só pra olhar, pra ver qual é que é. Óbvio. Sim, vai dar uma Podiam olhada. postar, né? Né, Olha, gente, total. viemos aqui por Depois indicação do da apau. Adri e do Eric. Nossa, total. Gente, muito obrigada por terem disponibilizado o obrigado. tempo de vocês, que eu sei que é Obrigado. corrido. E Que bom que deu pra juntar as agendas também. Nossa, É. sim, deu muito Que a agenda certo. do festival é bem recheada de atividades. É, enfim, muito obrigada. Obrigado. E pra quem assistiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios. Tchau! Tchau. Tchau. Obrigado, Adri, também.